הצטרפו למסע קסום לצלילים של ברזיל, קסם ברזילאי, בהגשת רחל איסקאפה. ברזיל, pra mim. שלום מאזינות ומאזינים, הגעתם ואנחנו בתוכנית השבועית שלנו של קסם ברזילאי, והיום יהיה לנו הרבה פורטוגזית. קודם כל אני מזמינה אתכם ליצור עמנו קשר בוואטסאפ של קסם ברזילאי 054-721-7091 וגם 053-807-1213. עמודי הפייסבוק שלנו, רדיו סול וקסם ברזילאי, מחכים ללייקים שלכם. ובפייסבוק היום שידור ככה חי עם מצלמות, ואני עוברת לפורטוגזית לטובת המאזינים בברזיל וגם לטובת האורח שלי באולפן, שגריר ברזיל, senhor excelentíssimo, eu já esqueci o português, Gerson Menandro Garcia de Freitas, muito bem-vindo ao estúdio da Rádio Sol e ao programa Quessem Brasilai. Muito obrigado, Raquel. Muito boa noite. Boa noite em Israel. Boa tarde no Brasil, a todos os ouvintes. É uma satisfação imensa estar aqui e falar um pouco sobre o Brasil, sobre Israel, e especialmente sobre o relacionamento bilateral entre os dois países. אז שגריר ברזיל שאיתנו, ג'רסון מננדרו גרסיה דה פרייטס, הוא אומר שמאוד שמח להיות כאן, וגם לדבר על היחסים בין שתי המדינות, ויש הרבה מה לדבר, גם היסטוריה, temos muita história em comum, muito importante. Então vamos falar um pouquinho disso. Vamos ter um pouco de música no meio, mas principalmente nós gostaríamos de saber, os nossos ouvintes, tanto aqui em Israel, antes de tudo agradecer a sua presença aqui na rádio, mas também por ser tão ativo, é muito emotivo para nós ver as suas atividades para aproximar mais e mais as duas nações, Israel e Brasil. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de nós tornarmos público o que é feito pela Embaixada, né? O que é feito também para a comunidade brasileira aqui residente, e especialmente todas as oportunidades que são aproveitadas para unir esses países que, embora tão distantes, com geografias tão diferentes, têm muito em comum, né? E nós estamos querendo aproveitar essas potencialidades e torná-las realidade. esse é o trabalho נוסו. זה verdade. אז הודיתי לשגריר קודם כל על זה שהוא כל כך פעיל בלקרב יותר ויותר בין שתי המדינות, ברזיל וישראל, גם יש לנו הרבה היסטוריה. אז הוא אומר, זה באמת חלק חשוב מהפעילויות שלנו, והוא גם מודה על ההזדמנות להיות כאן ולספר על זה. ועכשיו אני עוברת לפורטוגזית, ומדי פעם אני אעצור כדי לתרגם, אז ברשותכם, אני פונה אליו. Então, antes de tudo, começando um pouquinho com o senhor, como foi para o senhor a sua chegada a Israel? O que mais lhe emocionou quando chegou aqui, ou lhe tocou quando chegou aqui? Eu tinha uma expectativa imensa de conhecer o país já desde os estudos de religião. A minha mãe era muito religiosa, e o meu próprio nome, Gershon, tem origem judaica, e eu então já lia muito a história do Velho Testamento, que chamamos, né, adaptada à Torá, do Pentateuco. Então era um sonho realmente de vida, um sonho antes de mais nada pessoal, poder vir aqui. E do momento que eu tomei conhecimento da designação oficial para representar o meu país, foi como se esse sonho se tornasse realidade. Para mim próprio, para minha família como um todo, fui muito bem recebido. Estudei bastante numa época que, quando foi designada a pandemia, era muito forte, então não se poderia viajar. Então foi bom para aproveitar, para estudar muito sobre o país, né? E ver um mundo de possibilidades que nós tínhamos de cooperação, de intercâmbio com esse país fascinante que é Israel. Fui muito bem recebido aqui, não obstante pandemia, que limita um pouco o nosso movimento, mas isso me permitiu também, o fato de não ter turismo estrangeiro, ano passado, ano retrasado, que eu viajasse pelo país todo e conhecendo
e principalmente conhecendo pessoas. De uma forma mais importante. livre. Mais livre, né? E conhecendo pessoas, né? Que é o mais importante. Sim, eu vou lhe traduzir um pouco. Na verdade, resumir um pouquinho. אז אם אני אתרגם ואסכם קצת את מה שהשגריר אמר עד עכשיו, שאלתי אותו קודם כל, איך הייתה ההגעה שלו לפה? איך זה היה בשבילו בכלל להגיע, ומה נגע בלב שלו כשהוא הגיע לישראל? קודם כל הוא אמר, בגלל העובדה שאימא שלו מאוד דתית, הוא מאוד רצה להגיע לפה, גם בגלל הלימודי דת שלו. הוא יודע שהתרגום של השם שלו, בעצם המקור של השם שלו זה גרשון, או גרשון מהתנ"ך. מן הסתם אז הוא יודע את זה. היה לו מאוד מרגש לקבל את המינוי, להגיע לפה, וחוץ מזה, כשהוא קיבל את כתב האמנה, או את המינוי להגיע לכאן, אמרו לו שהוא יהיה השגריר בישראל, אז זה היה ממש בתקופת המגפה. אז הוא לקח את הזמן ללמוד קצת יותר על המדינה שלנו, על ישראל, וכשהוא הגיע, שלא הייתה תיירות פה, אז מה הוא עשה? הוא טייל לבד, מן הסתם. ניצל את הזמן וניצל את העובדה שלא היו תיירים, אז זה היה לו ממש טוב. Bom, falando de pandemia, uma das colaborações entre Brasil e Israel justo tem a ver com a pandemia. Se não me falha a memória, 2 anos atrás, esteve aqui uma comitiva do Brasil justo para tratar desse assunto. Como foi essa colaboração, se ainda existe? A colaboração foi no sentido de ver, Israel tinha ainda em fase experimental alguns produtos promissores em termos de combate aos efeitos do vírus. Eram produtos em spray nasal, e o Brasil também estava desenvolvendo uma chamada rede vírus para fabricar medicamentos e vacinas contra a Covid. Então, essa colaboração não prosperou tanto. No entanto, abriram-se muitas outras frentes para desenvolvimento conjunto de pesquisa, fruto dessa visita. Eu vou falar as frases mais curtas para facilitar o teu trabalho também. אוקיי, אז קודם כל שאלתי, אם הוא דיבר על המגפה, אז לפני כשנתיים הייתה באמת משלחת כאן מברזיל, כדי לדבר על שיתוף פעולה בין ישראל לברזיל בנושא התרופות לקוביד, לקורונה וירוס. עכשיו, באותה תקופה גם ברזיל הייתה בשלבי פיתוח, וגם ישראל אז פיתחה את התרסיס, את הספרי. עכשיו, זה לא כל כך יצא לדרך, השיתוף פעולה בנושא הזה, אבל השיתוף פעולה שכן יצא לדרך זה לימוד וחקר של תרופות בין שתי המדינות, וגם בנושאים רבים ואחרים, מן הסתם, אז הביקור במקרה הזה עזר. Outra pergunta, e agora voltando bastante para trás. O senhor foi general, ou ainda tem o título de general, eu não sei o título אז בפורטוגזית הטייטל שלו, הדרגה של השגריר זה גנרל, שבעברית זה אלוף, כן, אלוף, campeão, traduzindo, muito bem. Temos um conhecido em comum que está assistindo. Oi, Lineu. Conte um pouquinho a história do Exército no Brasil, porque é bem diferente daqui. Aqui é mandatório, no Brasil também? Isso. A origem do Exército brasileiro se confunde com a própria origem do Estado brasileiro. Ele foi criado oficialmente com a vinda da Corte Real, liderada por Dom João VI de Portugal para o Brasil, isso em 1808, e a partir daí já foi criado tanto a Marinha quanto o Exército brasileiro. Mas mesmo antes, no período colonial, e sem a ajuda da metrópole portuguesa naquela época, os brasileiros, tanto os nativos, os índios, como aqueles que eram escravos à época, os negros, como também os brasileiros brancos, se uniram para expulsar invasores estrangeiros. Isso aconteceu
hoje no litoral de Pernambuco, na região de Guararapes, né? Então a gente considera aí a gênese, o embrião, a origem do Exército Brasileiro. De lá para cá, como eu falei, após o Brasil independente, e o Brasil foi em 1822 tornado independente, ele participou ativamente dos todos os momentos mais decisivos, mais importantes da história do Brasil. E assim como o Exército Israelense, as IDF, que são extremamente integradas à sociedade israelense, o Exército Brasileiro também, ele goza de elevadíssimo prestígio, está sempre entre as primeiras instituições, não somente o Exército, as Forças Armadas Brasileiras, entre as instituições mais respeitadas, de maior credibilidade junto à sociedade. Da mesma forma, no Brasil, é mandatório, né? É obrigatório o serviço militar. É menor que em Israel. Israel são quase 3 anos para ambos, homens e mulheres. No Brasil é em torno de 1 ano, somente para os homens no momento. As mulheres podem servir, podem integrar as Forças Armadas em diversas outras como voluntárias? Formas. Como voluntárias, fazer uma carreira como oficial. Já temos, inclusive, mulheres que atingiram o último posto, né? Temos almirantes, vão ter agora brigadeiros, generais, em pouco tempo, e seguem a carreira normal pela meritocracia. Mas então são instituições, as Forças Armadas, muito integradas, porque não só provém a defesa da pátria contra algum agressor externo, como participam no dia a dia, levando muitas vezes em lugares mais distantes dos grandes centros políticos e econômicos, levando a presença do Estado, trabalhos humanitários importantíssimos para o dia a dia do brasileiro em geral. אז שאלתי לגבי הצבא בברזיל. הרי בארץ, כולנו יודעים, זה שירות חובה, 3 שנים לבחורים, 2 לבנות. מן הסתם בברזיל זה גם חובה לבחורים, לבנים. חובה שנה. נשים יכולות להתנדב, אבל יש נשים שהגיעו לתפקידים מאוד גבוהים. וזה מהסוף. אני הולכת לתחילת הדברים. הצבא של ברזיל בעצם הוקם כשהקיסר מפורטוגל הגיע, אז הצבא היה מורכב גם מן הסתם מפורטוגלים, גם מהילידים, גם מהעבדים האפריקאים שהובאו לברזיל, אז גם הם היו חלק מצבא ברזיל כבר בשנות ואחורה, 1822, למשל כשהייתה בדיוק לפני 200 שנה, כשהוכרזה עצמאות ברזיל, אז גם אז כבר הצבא. זה כן שונה ולא שונה. עכשיו, הצבא של ברזיל הוא זוכה למוניטין מאוד גבוה, לכבוד מאוד גבוה, מן הסתם זה בין המוסדות של ברזיל שזוכים ליוקרה ולכבוד, מצד התושבים, מן הסתם. אני למדתי בבית ספר צבאי בברזיל. Eu estudei quando era menina na 8ª série numa escola militar em Itajaí, Santa Catarina. Gostei muito. Agora, comparando o Exército do Brasil com o Exército de Israel, o senhor teve alguma oportunidade de ver o nosso IDF, o Exército de Israel, em ação? Ou houve alguma colaboração de algum estilo, de algum tipo, entre o Exército de Israel e do Brasil? A colaboração na área de defesa como um todo é uma das mais tradicionais e mais antigas entre os dois países. É muito boa, não somente o intercâmbio entre autoridades, o estudo, o compartilhamento de experiências doutrinárias. As Forças Armadas de Israel são das Forças Armadas mais testadas e experimentadas do mundo, constantemente estão se reinventando, evoluindo muito. Tem uma indústria de defesa extremamente avançada, com agregado tecnológico muito grande. Então o Brasil, ele tem hoje, por exemplo, 3 gigantes israelenses, a Elbit, a Rafael e a IAI, Israeli Aerospace Industries. As 3 estão presentes no Brasil hoje. Tem subsidiários no Brasil.
Também nós temos intercâmbio acadêmico. Tem estudantes brasileiros aqui, bem como israelenses no Brasil. Temos comitivas também na área espacial e na área de cibernética, cyber, que também está ligado à defesa. Então, há um relacionamento muito bom, o que é excelente. Quando os países têm um relacionamento de defesa muito bom, significa que um confia muito no outro. Exatamente. E isso tende a se estender para outras áreas também. Então, a gente pode dizer que a defesa é um esteio, é uma base, um fundamento muito grande para o relacionamento em outros campos, como político, social, econômico, tecnológico e outros campos. cultural. אז שאלתי את השגריר, posso lhe chamar de גרשון? את השגריר גרשון, לגבי שיתוף פעולה צבאי בין שתי המדינות, אם הוא גם ראה את צה"ל שלנו בפעולה. אז כן, יש היסטוריה מאוד עתיקה של שיתוף פעולה בין צה"ל ובין כוחות הביטחון של ישראל, בכלל כל מערכת הביטחון של ישראל למערכת הביטחון של ברזיל, אם זה בתחום של סייבר, אם זה בתחום של טכנולוגיה, והוא מנה כמה חברות ישראליות שיש להן נציגויות בברזיל, כמו רפאל, כמו אלביט, וגם התעשייה האווירית מן הסתם, יש גם שיתוף פעולה אקדמי, וגם כל מה שקשור לסוכנויות החלל של שתי המדינות, שזה פשוט נהדר. אז זה פותח, כל זה מעיד על כך ששתי המדינות מאוד סומכות, כי אם יש שיתוף פעולה כזה בין שתי המדינות, אז זה אומר ששתי המדינות סומכות מאוד אחת על השנייה. וזה גם פותח הזדמנויות לתחומים אחרים, כמו פוליטי, כמו תעשייה, כמו מסחר, וכן, אמרתי, גם תרבותי. E se falamos de cultura, vamos fazer um intervalozinho musical. Entre as... eu sei que o senhor pediu Tom Jobim, também Milton Nascimento e Luiz Gonzaga, mas eu gostaria de abrir com Gal Costa. Pode ser? Homenagem especial a ela, que a perdemos há pouco tempo. sim. אז אנחנו נעשה הפסקה מוזיקלית. הוא ביקש כמה אומנים שאת השמות כבר שמעתם, אבל אנחנו נתחיל ברשותו עם גל קוסטה. הוא אומר, כן, הוקרה לגל קוסטה, לזכרה, אותה איבדנו לא מזמן. אז גל קוסטה, Aquarela do Brasil. Não tem como a música brasileira. É uma melodia, e essa Aquarela do Brasil, estávamos falando até aqui em off, é como se fosse um hino não oficial do Brasil, né? Se identifica de imediato. זה כמו המנון לא רשמי של ברזיל, השיר הזה, מן הסתם. Bom, conversando agora de cultura, um pouquinho. Desde a sua vinda a Israel, realmente vemos muitos projetos culturais muito bonitos. Um que aconteceu ultimamente, cultura também é comida, é culinária. O Brasil participando de uma exibição muito interessante de comida. O senhor pode contar um pouquinho sobre isso? Pois não, realmente você tem toda a razão. A cultura nós podemos considerar como um soft power. Existe o hard power, né, que é o poder militar, das armas, mas existe aquele poder brando, que é o da cultura, é da música, da literatura, da história, do cinema, dos esportes. E o Brasil é muito bom nisso, no mundo todo, né? Ele é conhecido por sua música, por sua dança, por seus esportes e outras manifestações da cultura. Então nós temos aqui um setor cultural na Embaixada. Esse setor cultural, ele faz uma programação anual, não só incentivando o artista brasileiro em Israel, como trazendo do Brasil para cá também. Da mesma forma, no idioma, que há outras manifestações, talvez a manifestação maior da identidade de um povo seja seu idioma, né? Então nós temos aqui o Instituto Guimarães Rosa, o extinto Centro Cultural do Brasil. Ele não somente ministra cursos nível básico, intermediário e avançado de português, mas também tem algumas formas criativas. Por exemplo, português através da música, através da literatura, através da culinária, português como língua de herança para crianças, que muitas vezes vieram para cá, os pais, o pai ou a mãe brasileiro, mas não aprende o português em casa.
o português através da capoeira. Capoeira é um Olha dado só. que às vezes alguns não sabem. O país que per capita tem mais praticantes de capoeira chama-se Israel e não Brasil. A capoeira é muito verdade. famosa no Brasil, especialmente no estado da Bahia, mas hoje em todo o Brasil, né, com uma expressão muito grande da arte, da cultura, especialmente africana, trazida para o Brasil, mas em Israel é muito popular entre homens e mulheres. E nós fizemos grandes eventos, então, aqui ao longo de todo o ano, com todas as expressões da cultura. Talvez o ponto maior tenha sido a Semana da Pátria, que é a semana que foi de 4 a 8 de setembro. Foi muito marcante esta semana, posso dizer. Foi. Então, no dia 7 de setembro, celebramos a data cívica, os 200 anos da independência do Brasil, mas tivemos todos os dias a apresentação de chorinho, de capoeira, de samba, de bossa nova, cada dia uma expressão diferente. E tivemos também no dia 8 de setembro, uma quinta-feira, um concerto sinfônico muito bonito em Jerusalém, pela Orquestra Sinfônica de Jerusalém, que a primeira parte do concerto foi música clássica brasileira e a segunda música popular. Uma sala lotada de 700 lugares. E o mais recente evento também na área da música foi uma série de 4 concertos de música clássica e sacra, música do século XIX, com o compositor principal Dom Pedro I. Imperador do Brasil. Imperador do Brasil. Primeiro imperador do Brasil. O primeiro imperador do Brasil, que proclamou a independência. Também o autor do hino da independência e de uma peça belíssima, que é o Credo. Uma peça belíssima mesmo. Então tivemos concerto em Magdala, em Haifa, Jerusalém e Tel Aviv. Em Tel Aviv, o caso foi em Jaffa, né? Ali na igreja de São Pedro. Então, também, como você destacou, eventos de culinária tiveram diversos ao longo do ano. Esse ano também celebramos na área cultural a vinda de Dom Pedro II, o filho de Dom Pedro I, que reinou por 49 anos, quase 50 anos no Brasil, e ele esteve aqui. E falava hebraico? Falava hebraico. Ele era um poliglota, um homem extremamente culto, traduziu alguns livros da Bíblia, e ele esteve aqui especialmente em Nazaré e Jerusalém. Jerusalém ele se hospedou onde hoje chama-se Hospício Austríaco, lá na cidade antiga. Tem ali o diário dele, inclusive, o registro de hóspede dele. E nós traduzimos e lançamos um livro esse ano com a experiência, com as cartas que ele escreveu relativas à viagem à Terra Santa. Agora eu vou só resumir um pouquinho do que o senhor disse. Não vamos traduzir muito, mas um pouquinho para não deixar o pessoal de fora. אז דיברנו ממש, אני רק אסכם ממש בקצרה עד כה את מה שדיברנו על הנושא התרבות, שהיו הרבה אירועים תרבותיים ששגרירות ברזיל בדמותו של השגריר עצמו בעצם קידמו במהלך השנה, ביניהם למשל שבוע המדינה, שבוע לזכר או לכבוד עצמאות ברזיל שהיה בתחילת ספטמבר עם הופעות של מוזיקה ועוד. עכשיו עוד משהו מאוד מעניין שהשגריר ציין, זה העובדה קפוארה זה סוג של אומנות לחימה בברזיל, אבל המקום בו יש יותר אנשים, ככה אחוז משתתפים באוכלוסייה, זה בישראל. אחוז האנשים שעושים קפוארה, זה הרבה יותר גדול פה בארץ, אם זה גברים, נשים, ילדים, מן הסתם. וכמובן השבוע וכל מיני אירועי תרבות בנוגע לאוכל. האוכל הברזילאי הוא תופס מקום גם מאוד חשוב בתרבות. וזה חלק מהדברים עליהם דיברנו. וכל זה כמובן בקידום של שגרירות ברזיל מן הסתם. מרכז תרבות ברזיל, לשעבר מרכז תרבות ברזיל, היום מרכז גימרייז רוזה, זה השם החדש של המקום. הם גם נותנים קורסים בשפה פורטוגזית בכל מיני רמות, כולל כשפת ירושה. זאת אומרת לילדים, כמו הבן שלי, שנולדו פה, להורים ברזילאים, אבל לא בדיוק לומדים פורטוגזית בבית, אז במרכז יש קורסים לפורטוגזית גם לילדים, וזה נהדר.
E uma coisa muito interessante que nós vimos a embaixada fazer também foi levantar o Conselho dos Cidadãos Brasileiros em Israel. O senhor pode contar um pouquinho sobre isso? Qual é a ideia por trás desse conselho? Eu só queria complementar uma ideia, que é um esporte que está se tornando muito popular em Israel e tem a sua origem mundial no Brasil, que é o futevôlei. A gente já vê nas praias, não só de Tel Aviv, mas está expandindo para todo o litoral israelense, e a gente vê ali muito da cultura brasileira, a música brasileira, professores brasileiros também, é mais uma identidade Brasil-Israel. Você falou Conselho de Cidadãos, era um sonho antigo que finalmente nós conseguimos dar posse ao Conselho, que é justamente uma representatividade da comunidade brasileira aqui. Não só procuramos escolher pessoas de diferentes áreas geográficas, para ter uma representação de todo o território israelense, como também de segmentos profissionais diferentes, para ter várias vozes diferentes. E também de gênero. Nós temos ali metade homens, metade mulheres. Então isso ajuda muito a embaixada a ter a percepção exata do que a comunidade brasileira precisa. Da mesma forma, nos ajuda muito na interlocução com autoridades israelenses, com empresários israelenses, com os diversos ramos da sociedade israelense. Eles, como pessoas que têm dupla nacionalidade e que escolheram esse país para viver, então tem uma rede de contatos, uma networking muito grande no país. Isso nos ajuda muito a fazer o nosso trabalho da embaixada. Isso é uma coisa singular, isso é um projeto singular da Embaixada do Brasil? Ou outras embaixadas seguiram os passos da Embaixada Brasileira? Nós temos outras embaixadas que também têm. não são todas não, mas outras também têm. אז פרויקט מאוד חשוב, קודם כל ככה הוא השלים עוד משהו לגבי ספורט, וזה הפוטבולי שאנחנו מכירים פה בארץ, הכדור אף רגל שמשחקים בחופים מן הסתם, זה מאוד חשוב, והנוכחות הברזילאית מאוד חזקה שם. גם אם זה שחקנים ישראלים, המוזיקה ברזילאית, והספורט הזה ברזילאי. עכשיו, משהו אחר, אחד הדברים המאוד חשובים שנעשו על ידי שגרירות ברזיל, זה חלום ישן של השגריר עצמו, זה מועצת האזרחים הברזילאים בישראל. מה זה אומר? אזרחים ברזילאים שיש להם גם אזרחות, גם ישראלית, גם ברזילאית, חצי גברים, חצי נשים, מכל מיני אזורים גיאוגרפיים בישראל, וגם מכל מיני אזורים, מכל מיני תחומים מבחינה מקצועית. אז זו המועצה, והתפקיד שלהם זה בעצם לעזור בקשר בין שגרירות ברזיל לכל מיני מוסדות וגם חברות ישראליות, וגם בין האזרחים, בין אזרחים ברזילאים שגרים פה, לשגרירות ובכלל. אז וזה מאוד עוזר. זה פרויקט שקודם כל הוא מאוד ברזילאי, אבל שמענו שיש עוד שגרירויות שפתאום גם כן באו עם הרעיון, וזה נהדר. Entre os projetos desse conselho, qual projeto já foi feito, ou que tipo de projetos podem ser feitos através do conselho? Certo. Eles estão já se estruturando e por exemplo, é pesquisa de opinião junto aos brasileiros para saber como acelerar e melhorar o trabalho do nosso consulado, para fornecer passaportes, documentos, procurações, atestados. Isso aí, então, eles têm um termômetro, né? Um diagnóstico muito bom para isso. Da mesma forma, o Conselho pode nos ajudar no caso de uma emergência. Seja uma emergência provocada por um desastre natural, um terremoto, por exemplo, seja, infelizmente, um caso de uma guerra, de um conflito, para nós rapidamente como nos comunicarmos melhor com a comunidade brasileira. É outra forma. Eles podem nos ajudar muito para fazer a programação cultural da embaixada, por exemplo. Também, por exemplo, aconteceu durante a pandemia, durante uma fase da pandemia, o Brasil estava na chamada lista vermelha dos países que não podiam ter acesso a Israel. Tá? Então foi uma prioridade máxima nossa, através de indicadores confiáveis, retirar o Brasil dessa lista para não prejudicar,
por exemplo, estudantes brasileiros, professores brasileiros, mulheres brasileiras que estavam prestes a ter neném, que queriam que os pais viessem para cá. Então, isso aí, o Conselho tem uma gama muito grande de atividades que ele pode propor, e também setores comerciais, investimentos israelenses no Brasil, aumentar a presença de produtos brasileiros aqui. Então, por isso que ele tem uma representatividade tão diversa, né, de tantas profissões. O Conselho, então, tem muitas atividades já em andamento. אז חלק, ושוב אני אסכם, חלק מהפעילויות של מועצת האזרחים הזו יכולה להיות למשל לעזור במקרי חירום. ואחד הדברים זה היה בהחלט לעזור לברזיל לצאת מהרשימה האדומה בזמן המגפה. למשל, נשים הרות שעמדו ללדת, ברזילאיות שגרות פה, שרצו שההורים יבואו, וזה היה בלתי אפשרי מן הסתם. אז זה חלק מהדברים. Bom, vamos fazer mais um intervalozinho musical também para respirar. אז שוקי, קודם כל שכחתי להגיד, לתת את הקרדיטים. טכנאי השידור, שוקי אברהם היום. איזה כיף, תודה. שוקי, שיר מספר 2, סטן גץ, אסטרוד ג'ילברטו, ז'ואן ג'ילברטו e Tom Jobim. Ah, uau, que gravação. Que coisa mais linda essa música. Acho que é a música mais traduzida, uma das mais feitas, traduzidas versões também, no mundo todo. Em versões no mundo inteiro. Assim. Bom, outra coisa brasileira que tem no mundo, que todo mundo gosta mesmo, que não é todo mundo que pode ver, é futebol. O que a gente pode dizer do Brasil nessa última Copa do Mundo? Existia uma expectativa muito alta no Brasil, não só pela tradição, né? É o único time pentacampeão do mundo, né? Imenso, já foi o time que foi mais vezes à final de Copa do Mundo, e também veio nas eliminatórias. O Brasil foi muito bem, uma campanha excelente, mas não correspondeu exatamente na realidade, né? Os jogos deles. Talvez tenha faltado mais um pouco de jogo de equipe. São jogadores que, infelizmente, a maioria titulares de reserva não joga no Brasil. Então, esse espírito de time, de grupo, de coletivo, às vezes a gente via na própria Copa do Mundo equipes que individualmente menos talentosas, mas em conjunto melhores organizadas. Tinha mais um senso de equipe. Tá? No Brasil tem esse problema. Excelentes talentos individuais, mas que não jogam juntos. Excelentes estrelas. Estrelas, né? Então, demandaria mais tempo para dar mais essa noção de conjunto, e que faltou, na minha opinião, não faltou talento, não faltou esforço, mas faltou essa ideia de jogo mais coletivo que só o tempo permite. אז דיברנו על המונדיאל, אין מה לעשות. דיברנו על מה קרה לברזיל. כן, הרבה כוכבים, והיה חסר קבוצתיות, כי רובם משחקים לא בברזיל, מן הסתם. Bom, se nós continuamos um pouquinho sobre a parte cultural Brasil-Israel, que a gente veio, nós nos reunimos aqui para falar um pouquinho mais disso também. Cantores brasileiros em Israel. Eu não sei se o senhor teve oportunidade ainda de conhecer todos ou a maioria, mas qual seria aquele artista ou aquela artista brasileiro em Israel que, na sua opinião, se sobressai? Olha, eu já conheci diversos em eventos, principalmente no nosso antigo Centro Cultural do Brasil, hoje Instituto Guimarães Rosa. A gente sempre procura levá-los, e quando a gente faz algum evento, até uma festa para crianças, uma festa cívica, um dia comemorativo, a gente chama também. Nós tivemos também um exemplo, nós identificada que a cidade de Hanana é a cidade que tinha a maior comunidade de brasileiros. Nós fizemos um evento lá para promover as atividades da embaixada, atividades consulares, levamos o consulado itinerante, que nós chamamos, e também para divulgar a programação cultural do ano, do bicentenário da independência todo, e aí levamos artistas brasileiros. Tivemos o Dia
Internacional da Língua Portuguesa. Fizemos em conjunto com Portugal e Angola, que são países lusófonos e que também têm embaixada em Israel. Então, eu fui conhecendo muitos deles. Da mesma forma, na Casa Brasil, né, na semana de 7 de setembro, no Concerto da Independência, o próprio concerto de música clássica que eu me referi, com 4 apresentações, quem regeu foi uma brasileira, a Mirna Herzog, uma maestrina e uma instrumentista conhecida no mundo todo, renomada, com viola da gamba e outros instrumentos musicais. Então, eu teria dificuldade em dizer quem são os melhores, até para não achar que eu estou favorecendo um ou outro, porque nós abrimos espaço na embaixada igualmente a todos. Temos muitos brasileiros talentosos e de diversos gêneros musicais, o que é muito bom também aqui. אז שאלתי שאלה מתקילה על האומנים הברזילאים שפה בארץ, אם יש את האחד או האחד שככה הוא שם לב, זאת אומרת, בכל האירועים הברזילאים שאנחנו עשינו, אנחנו הזמנו כמה מהם, למשל בשבוע ברזיל, בקאזה ברזיל, בזמן השבוע של עצמאות ברזיל, שזה 200 שנות עצמאות, אז היו כמה אירועים. והוא אומר, אני הייתי מתקשה להגיד על זה או אחר, מן הסתם. אבל כן, זו שאלה מתקילה. Foi uma pergunta difícil, eu sei. Realmente tivemos aqui na Rádio Sol a oportunidade de trazer, de entrevistar a maioria dos cantores brasileiros aqui. E realmente a variedade é impressionante, é muito bonito de ver o que eles fazem. Nem falar da influência da música israelense na música brasileira e da música brasileira na música israelense, porque também isso existe. Agora, se falarmos da cultura israelense, o senhor teve já a oportunidade de ouvir ou conhecer alguma coisa da cultura, da música israelense? E se sim, quem? Eu já tive, sim. Eu já tive, não só no Brasil, mas principalmente em Israel, falando não somente da música, mas da cultura como um todo. Eu já fui a diversos museus, centros culturais. A Orquestra Sinfônica de Jerusalém é talentosíssima, é de padrão realmente mundial. Tá? A música é, inclusive, muito emotiva. Aqui, a começar do hino israelense, eu acho o hino brasileiro um dos mais bonitos do mundo, mas o hino israelense não fica a dever, porque tem muito sentimento ali. Né? Traduz um civismo, um patriotismo, uma aspiração, um sonho de recriar o seu estado, de retornar para sua pátria mãe. Então isso nos inspira muito. Mas a cultura em Israel, nesse país milenar, ela está em todos os cantos, né? Onde a gente vai, e eu gosto muito disso. Gosto, e sempre quando tem visitante o ano todo, a gente procura levar nesses locais, não somente sítios religiosos, que obviamente o Brasil é um país de tradição judaico-cristã muito grande. Então é difícil ter um brasileiro que não sonhe em conhecer Israel. Tá? Sim, é verdade. E quando tem delegações aqui, a gente faz questão. Hoje temos delegações aqui e amanhã vão passar o dia todo visitando áreas culturais de Israel. Sítios históricos, sítios religiosos, sítios arqueológicos. אז שאלתי לגבי התרבות הישראלית, אם הייתה לשגריר איזושהי הזדמנות בעצם להיחשף לזמרים, או בכלל משהו מהתרבות הישראלית. הוא אומר, בהחלט, אחד הדברים שמאוד נוגעים בו, מאוד הרשימו אותו, זאת תזמורת הסימפונית של ירושלים, שמאוד מאוד מרשימה בעיניו. אם נדבר על המנונים, הוא אומר, ההמנון הברזילאי בעיניי הוא אחד היפים בעולם, אבל אז יש את ההמנון הישראלי, זאת אומרת התקווה, ששרים את זה עם כל הרגש, ובכלל מה שזה מסמל, התשוקה הזו לחזור לארץ, למולדת, מן הסתם. ועוד כל מיני דברים. עכשיו, כל המשלחות שבאות לפה,
השגרירות, מטעם השגרירות, הם מנסים גם לקחת אותם, להוביל אותם לסיור במקומות היסטוריים ודתיים, אם זה מוזיאונים ועוד כל מיני, מן הסתם. אז זה חלק גם כן מהתרבות. Bom, mais uma música, dessa vez, onde está minha lista? Desta vez, Milton Nascimento, que não faz muito tempo que parou, fez o seu último show, e esteve em Israel, foi uma beleza o show dele. Eu sei que o senhor pediu Milton Nascimento, então vamos lá com Maria Maria. Música, bevakasha. Milton Nascimento, Maria Maria. חזרנו, אנחנו ממשיכים, איזה כיף שאתם איתנו. אני מזכירה עמוד הפייסבוק של קסם ברזילאי ועמוד הפייסבוק של רדיו סול, מחכים ללייקים שלכם. גם הוואטסאפ שלנו 054-721-7091 ו-053-807-1213. אתם אומנים, עושים מוזיקה לטינית בכלל, כתבו לי. קסם ברזילאי ב@gmail.com. ואני חוזרת לאורח שלי, שזה שגריר ברזיל בישראל. אבל קודם תיקון, אמרנו קודם מילטון נסימנטו מריה מריה, וזה יצא טון ז'ובין ואליס רג'ינה עם אגואס ג'י מרסו, שככה זה נקרא בפורטוגזית, גשמי מרץ, או בעברית, הגשם יבוא. עוד מעט גם זה יבוא. אבל אני חוזרת לאורח שלי בפורtuguesית. Bom, foi erro. A melhor versão dessa música, Tom Jobim e Elis Regina, que eu sei que o senhor também queria ouvir. E depois vamos falar de outros artistas. Outros projetos, ou vamos voltar atrás, se possível. Como foi para o senhor? E eu quero realmente colocar um foco no senhor. Como começou a sua vida ou a sua carreira diplomática? Porque antes era o Exército. Como foi essa mudança? Eu, dentro do Exército mesmo, já como um oficial superior, como tenente-coronel, eu tive a oportunidade de servir na área internacional do Exército. O Exército tem uma ligação muito intensa com países amigos, e nós temos hoje adidos militares em mais de 50 países, inclusive em Israel. Nós temos aqui um coronel do Exército, que representa o Exército, a Marinha Brasileira e a Defesa Brasileira, e temos um coronel piloto, que representa a Força Aérea Brasileira. Por reciprocidade, Israel tem um coronel também lá em Brasília. Mas então eu trabalhei nessa área e fazendo intercâmbios, acordos, incentivando as cooperações, as aproximações entre países. Depois, da mesma forma, eu trabalhei como general, tanto chefiando essa área no Exército, como também depois no Ministério da Defesa. Então, em muita ligação com o Itamaraty. Durante a minha carreira militar, eu tive a oportunidade de fazer cursos no exterior, como capitão e como general, também de ser professor em academia militar no exterior, e depois também ser o conselheiro militar do Brasil na ONU, em Nova York. Então, em todas as oportunidades, eu trabalhei também com o Ministério das Relações Exteriores. Então, foi uma aproximação natural em função das funções que eu exercia. Da mesma forma, quando eu voltei de Nova York, eu trabalhei na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos para o Brasil. Então, também você tem muito contato com o exterior nisso, não só promovendo produtos brasileiros, como atraindo investimentos para o Brasil. Uau! Então, apesar de não ter uma carreira diplomática, que a nossa formação diplomática é de excepcional qualidade, começa no Instituto Rio Branco, que é um instituto superior de formação dos diplomatas de carreira, eu sempre tive muito contato com os nossos profissionais do serviço exterior brasileiro. אז אני קצת אקצר, שאלתי את השגריר, איך היה המעבר מקריירה צבאית בברזיל לכל השירות הדיפלומטי? אז קודם כל הוא שירת גם באום, דרך אגב, בתור נספח צבאי,
וגם עוד לפני זה, הוא גם היה מורה באקדמיה צבאית. עכשיו, יש מסורת של שיתוף פעולה, כבר דיברנו על זה קודם, שיתוף פעולה ביטחוני בין שתי מדינות. ברזיל וישראל, למשל, לא רק נספח צבאי, יש גם נספח של חיל האוויר, גם שם וגם פה. זאת אומרת, פה יש נספח צבאי ונספח של חיל האוויר הברזילאי, וגם בברזיל, מן הסתם. עכשיו, בגלל שהוא היה קשר עם, הוא עבד עם שר הביטחון, ומן הסתם היה עובד על כל התחום של להכשיר את הנספחים הצבאיים, אז המעבר לדיפלומטיה, ובמיוחד אחרי שהוא היה נספח צבאי באו"ם, אז זה היה די טבעי, המעבר הזה. וגם חלק מזה, זה שיתופי פעולה בתחום של כלכלה, פיננסי והשקעות. לא רק להביא מוצרים ובכלל חברות ברזילאיות לכאן, ובכלל למדינות אחרות, גם ההפך, למשוך לברזיל משקיעים מישראל, וזה נהדר. E se falamos de investimentos israelenses no Brasil, qual seria a área, ou qual é a área que mais investe de Israel no Brasil? Agricultura? Eu costumava pensar que é agricultura, ou é tecnologia? Certo. Ou estou errada? Não, vamos falar um pouquinho, até antes de responder a sua pergunta, eu tenho um dado aqui que é do final de novembro, 30 de novembro, da chamada corrente comercial ou fluxo comercial bilateral. Ele vai muito bem, obrigado. O nosso recorde histórico é de 1,8 bilhão de dólares, somando as exportações brasileiras para Israel e israelenses para o Brasil. Nós agora, ao final de novembro, já atingimos 3,8 bilhões de dólares. Aí vamos chegar a uns 4,5, ou seja, vamos aumentar em 200% esse ano, mais do que o recorde histórico nosso. E os produtos que você perguntou, então, israelenses para o Brasil, hoje que dominam a pauta exportadora de Israel, são adubos e fertilizantes. O Brasil hoje é um grande provedor mundial de alimentos. O Brasil hoje ele tem uma responsabilidade muito grande na segurança alimentar do mundo. Nós alimentamos em torno de 1,2 a 1,5 bilhão de pessoas. Está entre o segundo a terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Então, para nós é muito importante nós termos esses adubos fertilizantes para que o nosso agronegócio ele mantenha-se pujante. Uhum. Mas também Israel exporta muito produto com valor agregado muito grande. Por exemplo, máquinas agrícolas, produtos farmacêuticos, equipamentos médicos, produtos de defesa, equipamentos aeronáuticos. Então, são produtos com alta tecnologia agregada nesses produtos. Isso é o principal de Israel. Como você falou, está correto. Um dos setores que Israel está mais presente é na agricultura brasileira, no ramo chamado da Agritech, ou seja, tecnologias aplicadas ao agronegócio. Temos ali centenas de startups israelenses e elas são responsáveis também para ajudar o Brasil a ter um ganho de produtividade muito grande na agricultura brasileira. A agricultura brasileira hoje é de ponta, o que a gente produz por hectare é muito mais do que alguns anos atrás, graças não tanto ao aumento da área cultivada, mas graças ao ganho em produtividade que nós temos nas nossas plantações hoje. isso é importante os ouvintes ouvirem em hebraico também. אז זה חשוב מאוד. אחד הדברים ששאלתי זה, מה המוצרים הישראלים, מה מישראל בעצם, מההשקעות הישראליות, הכי נוכח בברזיל? אז שאלתי אם זה בתחום החקלאות, או בתחום הטכנולוגיה, או אף אחד מהם. אני טועה? לא. אני לא טועה. אז בחקלאות, קודם כל ברזיל, היא במקום השני או השלישי בעולם מבחינת כספקית ביטחון תזונתי. זאת אומרת, מזון. מן הסתם ברזיל אפשר לקרוא לה המחסן
העולמי, מבחינת מזון, מבחינת תוצרת חקלאית. עכשיו, ישראל, אחד הדברים החשובים שישראל מייצאת לברזיל, ובכלל גם משקיעה בתוך ברזיל, זה מכונות לחקלאות. אז הידע והאגריטק, או החקלאות, כל הטכנולוגיה החקלאית של ישראל, נמצאת בברזיל, וזה עוזר לברזיל, ככה נותן בוסט מבחינה חקלאית. אז גם טכנולוגיה, אבל גם טכנולוגיה בחקלאות, מן הסתם. E bom, vamos fazer mais um intervalo musical para nós respirarmos um pouquinho. אז השיר הבא שאני רוצה, זה דווקא בא פריירי, ז'רוזלם, מוצא את זה? ואני אסביר בפורtuguês, Bá Freire, o nosso saudoso Bá Freire, com uma linda música sobre Israel, sobre Jerusalém. Vamos lá. Existiu Bá Freire, Jerusalém. Bom, continuando, e bem breve, porque eu quero deixar o senhor também, eu sei que o senhor tem que ir depois para Jerusalém. אז הוא צריך לנסוע לירושלים אחר כך מפה, אז אנחנו עומדים ככה לקצר. Tem uma série de perguntas que eu faço para os meus entrevistados que se chama ping-pong. Pronto? Pronto. Ok. Eu falo um termo e o senhor me diz tudo o que quiser disso. Não precisa ser curto, mas vamos lá. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a grande capital cultural do Brasil, a cidade mais conhecida, com belíssimas paisagens naturais, né? E é isso que atrai muito a gente, tem a musicalidade, o esporte, a cultura no sangue do brasileiro, que é um estado de arte. O carioca normalmente está muito feliz, muito alegre, tá? Independentemente dos seus problemas, obviamente tem muitos problemas sociais, problemas econômicos, mas mantém esse espírito otimista, radiante, que contagia a todos. Brasília. Brasília, eu vejo, antes de falar da cidade, como uma obra de uma visão estratégica muito grande, de tirar justamente a capital do Rio de Janeiro ao final da década de 50, início da década de 60, e interiorizar o desenvolvimento do Brasil no meio do Planalto Central, no meio do Cerrado, tornando aquele sonho uma realidade. Com isso, obviamente, incentivou, dinamizou muito o desenvolvimento brasileiro. Hoje, uma cidade planejada, como a gente sabe, né, que já tem uma qualidade de vida muito boa e que é um orgulho de todos os brasileiros e atraiu para si brasileiros de todas as origens, todas as regiões brasileiras e de uma forma muito integrada. Então eu vejo isso e tem um futuro brilhante, tem uma qualidade de vida muito boa. Eu, por acaso, eu vivo hoje em Brasília, já morei no Brasil todo, mas vivo em Brasília hoje, meus filhos estão lá também. Em Porto Alegre o senhor viveu também? Ou no Rio Grande do Sul? Conheço o Rio Grande do Sul também, um estado que tem uma cultura, um orgulho, um patriotismo muito grande. O gaúcho, não vou dizer que é bairrista, mas ele é muito orgulhoso de suas próprias tradições, né, o que é muito louvável, né? Hoje perfeitamente integrado ao resto do Brasil, uma cultura marcante, né? Não há quem não conheça a culinária, o modo de ser, o modo de agir, a união que o gaúcho tem, o orgulho que ele tem de ser gaúcho. Da mesma forma, é um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento econômico brasileiro, especialmente do agronegócio. O gaúcho, com a mecanização da agricultura, que substituiu muito o braço humano na lavoura, na pecuária, ele se projetou para o Brasil inteiro, primeiramente para a própria região sul, depois para a região centro-oeste, região nordeste, região amazônica, e hoje é um dos grandes responsáveis por essa agricultura tão pujante que o Brasil tem. devemos isso muito ao gaúcho. אז אני בשאלות פינג פונג, ואני לא הולכת לתרגם את החלק הזה, כי זה דברים שאני רוצה לשמוע קצת באופן אישי, או את דעותיו האישיות של השגריר, או מה הוא חושב כשאני אומרת, אז תרשו לי להמשיך בפורטוגזית.
Eu já avisei que essa parte eu não vou traduzir. Vamos ficar aqui. Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, um estadista exemplar, um homem muito à frente do seu tempo. Gaúcho. Gaúcho também, gaúcho lá do interior, né? Do Alegrete. Uhum. E um homem que ele foi ministro da Economia, ministro das Relações Exteriores, ministro da Aviação, que hoje seria ministro dos Transportes, ou ministro da Infraestrutura. Ele foi nosso embaixador nos Estados Unidos e como representante permanente do Brasil na Organização das Nações Unidas em Nova York, teve um papel essencial, decisivo mesmo, na partilha da Palestina, né, criando tanto um Estado árabe palestino quanto o moderno Estado de Israel. Uhum. E não foi uma tarefa simples, porque ele inicialmente não tinha o quórum, não tinha a maioria, e usando sua prerrogativa de presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, ele adiou a votação, fez um trabalho intenso e muito eficaz de convencimento, corpo a corpo, né, pessoa a pessoa, até certificar-se que teria maioria, colocou em votação, e hoje Israel deve muito sim à clarividência, à perspicácia, à competência desse brasileiro, que é reconhecido em Israel. Né? Reconhecido em Israel. Então é um homem que teve um papel importantíssimo no Brasil em tempos difíceis, como por exemplo a decisão brasileira de entrar na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Ele era ministro das Relações Exteriores, então do governo Getúlio Vargas. E ele teve realmente a visão estratégica na hora certa para definir os rumos do Brasil em defesa dos ideais de liberdade e democracia, conforme aconteceu com a nossa entrada na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Então devemos muito a ele. É verdade, existem algumas ruas, não só em Tel Aviv, homenageando com o nome de Oswaldo Aranha. Inclusive no próximo em Tel Aviv, no Sharona Center. Exato, bem próximo. Temos praças também com o nome dele. Em Jerusalém, se não me falha a memória. Isso. Tel Aviv. Tel Aviv é uma cidade encantadora que nos surpreende bastante. Para quem tinha uma ideia inicial de Israel, como a maioria das pessoas, brasileiros, não só brasileiros, mas quase todos têm, de um país com tradições milenares, um país muito formal, de pessoas muito sérias. Tel Aviv surpreende por ser uma cidade aberta ao mundo, extremamente avançada, qualidade de vida muito boa, praias muito agradáveis, um estilo muito, vamos chamar, descontraído de viver, né, com muita vida noturna, ao mesmo tempo com muitos negócios, muito business. É o coração pulsante, talvez, da alta tecnologia, da high-tech, a grande Tel Aviv, podemos chamar assim, né, não somente a cidade, mas cidades vizinhas. Então, boa qualidade de vida. Diga-se, temos que falar também, né? Um custo de vida muito alto, né? Cidade caríssima, mas que oferece muita coisa também. Jerusalém. Então, para quem gosta de história, de religião, de arqueologia, ali é um repositório natural, é uma cidade imperdível para se ficar muitos dias, e a cada dia que se visita, mais se aprende. Tá? Para quem tinha essa curiosidade intelectual muito grande, realmente é um colírio para os olhos, um banho de cultura imenso visitar Jerusalém, e eu prefiro até andar a pé na cidade para poder ver mais, aprender mais, e a cada dia mais uma descoberta fascinante a gente faz em Jerusalém. Então foi na parte cultural, mas também outras partes, se for ver ali um caldeamento de culturas muito grande, presente ali há 3 religiões monoteístas, né? O islamismo, o cristianismo, o judaísmo, presentes naquela cidade antiga que respira a história, né? Tudo que a gente aprendeu nos livros, a gente vê no dia a dia acontecendo. E agora vamos passar à culinária. Coxinha ou falafel? O senhor já provou falafel? Já, muitas vezes, muitas vezes. Eu, para falar bem a verdade, eu não sou muito fã de frituras, e ambas são frituras. Opa. Mas eu como as duas, mas não sou dos mais admiradores, não. Ok, então é churrasquinho ou shawarma? Eu vou dar valorizar para os brasileiros o churrasquinho, gosto muito. Eu também. Eu também. E agora,
família. A sua família está toda aqui ou só a sua esposa e o senhor? Nessa fase da vida, que os filhos já têm, a filha tem 42 anos e o filho 40. Eu já tenho netas também, né? 2 netas, uma de cada dos filhos. Então, naturalmente, eles já têm a sua vida profissional, estão estabelecidos ambos em Brasília e vieram aqui sim, me visitar. Ambos estiveram aqui este ano. Ano passado não foi possível por causa da pandemia. Este ano estiveram aqui, gostaram muito de Israel, percorreram o país todo, e está comigo a minha esposa, né, que me acompanha toda a vida, que nós casamos em 77, né, e estivemos sempre juntos. Ela está aqui muito bem integrada, gosta muito do país, fala um pouco de hebraico, então estamos muito, como eu falei, integrados e satisfeitos, vivendo muito bem ambientados nesse país. Ok. Nós vamos fazer um intervalozinho musical e depois as suas últimas considerações para encerrarmos a entrevista. Fernando Seixas, este samba é para você. Este samba é para o senhor. Obrigado. Bom, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista, da sua visita. Suas considerações, se há alguma coisa que o senhor gostaria muito que os israelenses soubessem do Brasil. Assim, antes até de responder a sua pergunta, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a você pela competente entrevista, deixa o entrevistador muito à vontade para falar, músicas, um repertório muito bem selecionado, bem como todo o pessoal daqui, muito agradável, muito simpático, muito acolhedor. Então a gente se sente bem, como em outros lugares que eu vou a Israel, me sinto muito bem também aqui. Tá, e a mensagem final que a gente fica é que hoje nós já temos um relacionamento, um intercâmbio, cooperação, podemos dizer de bom até muito bom nível com Israel, mas há um potencial bem grande para desenvolvermos. Tem muitas complementaridades, aparentemente países muito distintos, né? Um país pequeno, muito distante, no Oriente Médio, um país muito grande, com uma diversidade muito grande, mas por isso mesmo, nossa força está nisso. Já tem hoje uma penetração maior israelense lá, bem como brasileira aqui em Israel, mas tem um campo imenso a ser explorado. Tá? E a embaixada quer ser uma ponte. Nós temos na embaixada setores político, comercial, cultural, educacional, científico-tecnológico, de defesa, do agronegócio. Então tem muitas áreas e nós estamos... Eu mesmo hoje participei, por exemplo, de um evento com a Câmara de Comércio, com a Federação de Indústrias e com o Instituto Israelense de Exportação, justamente para traçar uma agenda conjunta para 2023. Fizemos uma celebração do ano de 2022, que foi muito bom. Nós aumentamos muito essa colaboração e ano que vem queremos ir mais adiante ainda. Então fica essa ideia, o Brasil é uma grande opção, independentemente da distância. Nossos povos são povos alegres, ordeiros, trabalhadores, que têm muitos interesses comuns, então vamos explorar esse potencial, transformá-lo em realidade. Eu diria amém. E eu vou traduzir isso. אז ככה לקראת הסוף של הרעיון הזה עם שגריר ברזיל בישראל, ג'רסון מננדרו גרסיה דה פרייטס, שאלתי אותו מה הוא היה רוצה שהקהל פה בישראל ידע על ברזיל. אז קודם כל הוא אומר, כל הכבוד על התוכנית, הוא הרגיש מאוד בנוח, גם עם כל הצוות פה באולפן, הרגיש מאוד נינוח, גם זה מה שאמר, ועל המוזיקה, הוא אומר, זו רשימה מצוינת. עכשיו, בשגרירות ברזיל יש הרבה מחלקות, מן הסתם שמחכות שאנחנו מישראל נבוא וניצור קשר, ומן הסתם מחלקות של סחר בין שתי המדינות. היום למשל הוא היה בכינוס של לשכת המסחר של ישראל, ויש גם כזו לשכת המסחר ישראל ברזיל, אז שיתופי פעולה בכל התחומים, אם זה באגריטק או חקלאות וטכנולוגיה ומסחר וגם תרבות וספורט מן הסתם, אז לא חסר. ושני העמים שלנו, אמר גם ברזיל וגם ישראל, זה שני עמים שמחים. יש לנו הרבה מן המשותף, למרות המרחק וההבדל
גודל של שתי מדינות ומרחק הגיאוגרפיה, אבל יש לנו הרבה מן המשותף. ורק מחכים שנבוא. ואמרתי אמן לזה. Muito obrigada, excelentíssimo embaixador Gerson Menandro Freitas. Muito obrigada por essa entrevista e por ter tomado seu tempo para vir aqui ao estúdio do QSM Brasileiro, Encanto Brasileiro. E esperamos agora começar a nossa colaboração com a Embaixada. Certo. Eu que agradeço, então. Não perdi tempo, não. Ganhamos tempo aqui, com certeza.